Pare tudo agora e concentre-se. Este momento não é coincidência, é providência. Você pediu um sinal de Deus e Ele ouviu. Talvez a espera tenha sido longa, talvez a fé tenha sido provada até o limite, mas agora o céu se inclina para tocar sua vida. Padre Pio será o intercessor que abrirá as portas para a resposta que você tanto deseja. O Senhor conhece suas lágrimas e entende cada suspiro silencioso. Ele sabe das noites em que o sono não vem, porque a mente está cheia de perguntas. Ele viu suas orações carregadas de dor e de esperança. Nada disso passou despercebido aos olhos de Deus. Hoje, essa oração será a ponte entre o seu clamor e a resposta que virá. Padre Pio, servo fiel e amigo íntimo de Jesus, tu que recebeste dons sobrenaturais e sabias ouvir a voz de Deus em cada detalhe, vem ao nosso encontro. Ensina-nos a escutar o céu mesmo em meio ao barulho da vida. Toca nossas almas para que possamos perceber a presença divina e leva nossas súplicas ao trono da graça. Senhor Jesus, pedimos que cada pessoa que ora agora sinta a tua presença de forma palpável, que todo o peso no coração seja removido, que a ansiedade se transforme em paz, que o desespero dê lugar à confiança. Tu és fiel para cumprir o que prometeste, e não há oração que suba ao céu e volte sem resposta. Talvez este seja o momento que o Senhor escolheu para agir. Quantas vezes pedimos um sinal e achamos que ele não veio, mas na verdade Deus já estava movendo as peças. Muitas vezes o sinal vem disfarçado de algo simples. É preciso estar com os olhos espirituais abertos para perceber. E hoje pedimos essa graça. Padre Pio, tu dizias: ore e espere e não se preocupe. Ensina-nos a viver assim, a confiar que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando não entendemos. Ajuda-nos a acreditar que a demora não é recusa, mas preparação. Intercede para que a resposta chegue de forma clara e no momento exato que o Senhor determinar. Neste início de oração, entregamos tudo nas mãos de Deus. Não seguramos mais o controle. Reconhecemos que Ele sabe o que é melhor. E se precisamos esperar mais um pouco, que seja com paciência e fé. Mas se este for o momento da resposta, que ela venha com força e transforme a nossa vida para sempre. Você não chegou até aqui por acaso. Esta é mais uma confirmação de que o céu está conduzindo tudo. Talvez você esteja cansado de esperar, sentindo que nada muda, mas Deus está trabalhando nos bastidores. Cada lágrima que caiu foi recolhida, cada oração foi ouvida. Hoje Padre Pio intercede para que você perceba que nada foi em vão. Há momentos em que Deus parece silencioso e esse silêncio dói. Mas o silêncio do Senhor nunca é ausência, é preparo. Ele molda seu coração enquanto organiza todas as coisas. Você pode não ver agora, mas a resposta está se formando. Padre Pio, que tantas vezes experimentou o mistério da espera, está ao seu lado para que você não desanime. Senhor Jesus, diante de ti estão todos os nossos pedidos, anseios e inquietações. Sabemos que o teu tempo é perfeito, mesmo quando nosso coração deseja rapidez. Pedimos que nos dês paciência para esperar sem perder a fé, e que, no momento certo, possamos reconhecer o teu agir com clareza. Não nos deixes desviar do caminho. Padre Pio, homem de oração constante, tu sabias que cada minuto diante de Deus tem valor eterno. Ensina-nos a usar a espera como um altar de confiança. Intercede para que a ansiedade não roube a paz, e que possamos transformar o tempo de espera em um tempo de intimidade com o Senhor, até que a resposta chegue. Talvez o sinal que tanto buscamos esteja mais próximo do que imaginamos. Muitas vezes, Deus prepara nossa vida com pequenos indícios antes da grande resposta. É como a aurora que anuncia o dia. Primeiro vem a luz suave, depois o sol resplandece. Ajuda-nos, Senhor, a não desprezar os sinais pequenos enquanto aguardamos os grandes. Oro para que, neste momento, cada pessoa que ouve esta prece sinta um renovo na esperança, que todo peso e desânimo sejam retirados, que a chama da fé volte a arder, que o coração se abra novamente para crer que o impossível é possível. Padre Pio, leva este clamor aos pés de Jesus e Maria Santíssima, e assim seguimos nesta oração, certos de que o Senhor está presente. A espera não será eterna, e quando o tempo certo chegar, será melhor do que imaginamos, porque Deus nunca se atrasa e nunca erra.
Ele virá no momento exato, e quando vier, tudo fará sentido. Até lá, confiamos, oramos e permanecemos firmes. Talvez você não perceba, mas enquanto ora agora, algo está acontecendo no invisível. O céu não fica indiferente ao clamor de um coração sincero. E Padre Pio, que tantas vezes se colocou como ponte entre o homem e Deus, está diante do trono intercedendo pelo seu caso específico. Cada palavra que você pronuncia é como uma semente lançada na terra fértil da graça, e no tempo certo ela germinará, trazendo a resposta que tanto espera com lágrimas e confiança. Muitas pessoas desistem antes do milagre, porque acreditam que o silêncio de Deus significa recusa. Mas não é assim, e Padre Pio sabia disso com uma clareza impressionante, pois suportou provas, enfermidades e incompreensões, mantendo-se firme na fé. Ele nos lembra de que a demora não é abandono, mas preparação, e que muitas vezes Deus usa o tempo para alinhar todas as peças daquilo que Ele vai entregar, de forma que nada se perca e tudo tenha sentido no final. Senhor Jesus, nós te entregamos agora a nossa espera, com todas as dores e inquietações que ela carrega. Pedimos que nos ajudes a não permitir que a ansiedade nos roube a paz, nem que a dúvida apague a chama da fé que ainda arde dentro de nós. Tu conheces nossas limitações, mas também sabes da nossa vontade de te obedecer e seguir. Por isso, fortalece-nos para que possamos esperar sem reclamar, crendo que o teu agir será perfeito e surpreendente. Padre Pio, amigo íntimo do céu, quantas vezes foste chamado a aconselhar almas que se encontravam no limite de suas forças, prontas a desistir. Tu as encorajaste a manter os olhos fixos em Cristo, mesmo quando o cenário parecia perdido. Hoje, pedimos que faças o mesmo conosco, pois nossas forças se esgotam facilmente. Roga por nós, para que sejamos capazes de atravessar esse tempo de prova com dignidade e confiança no plano divino. É impressionante como Deus, muitas vezes, começa a responder antes mesmo que percebamos. Pequenos acontecimentos, palavras aparentemente simples e encontros inesperados podem ser o prenúncio daquilo que tanto pedimos. Ajuda-nos, Senhor, a não ignorar esses sinais, pois eles são como bilhetes de amor que o céu nos envia, para dizer que está ouvindo e agindo, mesmo quando não entendemos a profundidade do que está sendo construído. Neste momento, oro para que uma paz sobrenatural desça sobre o coração de quem participa desta oração, que um peso seja retirado agora, e que um sopro de esperança ocupe o lugar da inquietação. Espírito Santo, sopra sobre esta pessoa que ora, mostrando que o Senhor está próximo e atento, que o coração se encha de uma certeza tranquila de que algo bom se aproxima, e que não há motivo para temer o amanhã, pois Deus já está lá. Assim, seguimos orando com confiança renovada. Não importa quanto tempo já se passou, nem quantas tentativas pareceram fracassar. O que importa é que Deus continua no controle, e a intercessão de Padre Pio é um sinal de que não estamos sozinhos. O milagre não depende de nossa força, mas da fidelidade daquele que nos prometeu vida abundante. E essa promessa não falhará, pois o céu cumpre o que diz. Há momentos em que o silêncio de Deus grita mais alto do que qualquer palavra, e é nesse vazio aparente que muitos se perdem, pensando que foram esquecidos. Mas Padre Pio, com sua vida de oração intensa, sabia que o silêncio do Senhor é, muitas vezes, o espaço onde ele trabalha com mais profundidade. Enquanto achamos que nada acontece, Deus está alinhando corações, derrubando obstáculos e preparando um caminho que jamais imaginaríamos percorrer. É por isso que a espera precisa ser vivida com fé firme e paciência. Quantas vezes em sua vida, Padre Pio aconselhou aqueles que estavam prestes a desistir, lembrando que a vitória estava mais próxima do que eles imaginavam? Ele próprio suportou períodos longos de dor, incompreensão e provação, sem jamais abandonar o altar e o confessionário. Ele sabia que cada dia de espera, quando entregue a Deus, não é perda de tempo, mas investimento em algo eterno. Assim, aprendemos que o silêncio não é negação, mas a moldura do quadro que Deus está pintando para nós. Senhor Jesus, aqui estamos diante de Ti, reconhecendo que muitas vezes nos desesperamos com o Teu silêncio. Somos humanos e frágeis, e nossa visão é limitada. Mas hoje te pedimos que nos dês olhos espirituais para enxergar além do aparente,
Que possamos perceber que mesmo quando não sentimos, tu estás perto. E que no teu tempo perfeito, a voz que hoje se cala se tornará um testemunho que ecoará para sempre em nossas vidas. Padre Pio, tu foste um homem que carregou dores profundas no corpo e na alma, mas nunca perdeu a esperança na intervenção divina. Ensina-nos a suportar a espera sem murmurar, mantendo o coração aberto e os joelhos dobrados. Roga por nós para que a inquietação não vença a nossa fé. Ajuda-nos a entender que o tempo da resposta será sempre o momento exato em que estaremos prontos para recebê-la. Muitas vezes, esperamos que o sinal de Deus venha como um clarão, mas ele pode chegar como uma brisa suave que acalma o coração. Pode vir em uma palavra simples de um amigo, num versículo lido ao acaso, num encontro que parece casual. Ajuda-nos, Senhor, a não desprezar o pequeno, pois nele pode estar escondida a grande resposta. Padre Pio, guia-nos para reconhecer as digitais de Deus, em cada detalhe do dia. Neste momento de oração, peço que uma certeza pacífica se instale no coração de quem ouve, que todo peso e medo sejam substituídos pela confiança de que Deus é fiel. Espírito Santo, revela à alma que espera que ela não está esquecida. Sopra a esperança nova, renova a coragem e fortalece a fé. Que a pessoa entenda que o silêncio de hoje pode ser o prelúdio de um milagre amanhã. Assim seguimos confiantes mesmo que os céus pareçam quietos, pois sabemos que por trás do véu invisível, Deus está escrevendo a história. E quando Ele revelar o próximo capítulo, tudo fará sentido. Até lá, permanecemos firmes, com o coração vigilante e os olhos fixos na promessa. Padre Pio, não nos deixe desviar enquanto esperamos. Caminha conosco até o dia em que veremos a resposta brilhar. Você pode ter a sensação de que é apenas mais uma pessoa no mundo, mas para Deus você é único, e seu nome está gravado na palma de suas mãos. Padre Pio tinha plena consciência disso, e é por isso que ele olhava para cada pessoa que se aproximava como se fosse a única no universo. Ele sabia que Deus não vê multidões, Ele vê corações. Hoje, creia que o Senhor conhece a sua história, suas lutas, suas lágrimas e o sinal que você espera com tanta urgência. Em muitas passagens da vida de Padre Pio, há relatos de pessoas que, sem nem mesmo abrir a boca, receberam dele uma palavra de conhecimento exata sobre suas dores. Isso porque ele vivia em constante sintonia com o Espírito Santo. Da mesma forma, creia que Deus sabe exatamente o que está acontecendo em sua vida, mesmo quando você não consegue expressar. E mais do que saber, Ele se importa profundamente com cada detalhe do seu caminho. Senhor Jesus, apresentamos diante de Ti todos os pedidos que foram guardados no coração e que muitas vezes nem chegaram a ser pronunciados. Tu sabes daquilo que não conseguimos dizer. Pedimos que através desta oração o céu se mova em nosso favor, que a espera não nos canse, mas nos fortaleça, e que possamos sentir o Teu cuidado em cada passo dado, mesmo antes de recebermos o sinal esperado. Padre Pio, homem de oração e sensibilidade espiritual, intercede por nós agora. Assim como tu foste canal de resposta para tantos, sê também para nós. Pede ao Senhor que nos dê clareza para reconhecer quando o sinal chegar, e que não tenhamos dúvidas ou medos que nos façam ignorar a voz de Deus. Ensina-nos a viver atentos, pois o Senhor pode falar a qualquer momento. Muitas vezes, o inimigo tenta sussurrar mentiras, dizendo que Deus não nos vê ou que esqueceu de nós. Mas hoje, nesta oração, declaramos que isso é falso. A palavra nos garante que nem um fio de cabelo cai de nossa cabeça sem que o Pai saiba. Padre Pio, ajuda-nos a silenciar as vozes da dúvida, para ouvir apenas a voz da verdade que vem do céu. Que agora, enquanto esta oração ecoa, o Espírito Santo comece a ministrar sobre cada vida. Que a pessoa que ora sinta que o Senhor a chama pelo nome dizendo: eu te vejo, eu te ouço, eu estou contigo. Que essa certeza seja mais forte que qualquer medo, mais profunda que qualquer tristeza, mais constante que qualquer circunstância. Que ela preencha todo o coração com paz. Seguimos assim, confiantes, porque sabemos que não caminhamos sozinhos. Deus está conosco e envia intercessores como Padre Pio para nos lembrar disso. A qualquer momento, o sinal tão aguardado pode surgir diante dos nossos olhos, e quando acontecer,
saberemos que foi o próprio Senhor que o enviou. Até lá, permanecemos firmes, orando e confiando plenamente. Talvez você não saiba, mas muitas vezes o milagre começa a se manifestar de maneira tão discreta que quase passa despercebido. Padre Pio, com sua visão espiritual apurada, sempre alertava as pessoas a não ignorarem pequenos acontecimentos, pois neles poderia estar a mão de Deus. O sinal que você tanto espera pode já estar a caminho, e o que falta é apenas que seus olhos espirituais sejam abertos para reconhecê-lo no momento exato em que ele chegar. A espera pode ter se tornado um peso para o seu coração, e talvez você tenha pensado em desistir mais de uma vez. Mas lembre-se, Deus é especialista em surpreender no último instante, quando parece que nada mais pode ser feito. Padre Pio sabia que a fidelidade na espera prepara o terreno para um milagre maior do que o pedido inicial. Por isso, mantenha-se atento, porque o céu pode agir de forma inesperada, mas sempre perfeita. Senhor Jesus, nesta hora colocamos diante de Ti todos os sinais que já recebemos, mas que talvez não compreendemos. Pedimos que nos dês discernimento para interpretar o que vem do Teu coração, e não da nossa própria ansiedade. Que possamos perceber o toque da Tua mão mesmo nos detalhes mais simples, e que cada gesto Teu seja reconhecido como prova de amor e cuidado. Padre Pio, intercede por nós, para que não nos percamos em meio às distrações e preocupações. Pede ao Senhor que nos dê sensibilidade para ouvir Sua voz e reconhecer Sua direção, que possamos receber o sinal sem confusão, sem medo e sem hesitar. Ajuda-nos a crer que Deus está no controle absoluto e que nada acontece fora do seu tempo. Quantos testemunhos existem de pessoas que estavam prestes a desistir quando, de repente, algo mudou? Assim Deus age, transformando histórias em instantes. E se Ele já fez antes, pode fazer de novo na sua vida. Padre Pio, ajuda-nos a manter viva essa certeza, para que não percamos a fé no momento em que estivermos mais perto da vitória. Enquanto esta oração continua, peço que o Espírito Santo visite cada coração e o encha de esperança renovada. Que o peso da espera seja trocado pela leveza da confiança. Que a ansiedade seja substituída por uma paz profunda. Que ao sair desta oração, a pessoa sinta-se fortalecida para aguardar, sabendo que o sinal pode chegar a qualquer instante. Assim seguimos, olhando para o alto e mantendo viva a chama da fé. Não sabemos quando ou como Deus responderá, mas sabemos que Ele não falha. E quando o sinal chegar, será inconfundível. Até lá, seguimos em oração, atentos e gratos, porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir, e Sua promessa nunca voltará vazia. Há sinais de Deus que não chegam antes da hora, porque o nosso coração ainda não está preparado para recebê-los. Padre Pio sabia disso e muitas vezes aconselhava as pessoas a se dedicarem mais à oração do que à busca ansiosa pela resposta. Ele compreendia que quando o coração é moldado pela fé e pela perseverança, a resposta chega não apenas como um presente, mas como uma revelação transformadora que muda toda a perspectiva de vida. Quantas vezes insistimos para que Deus nos responda imediatamente, sem perceber que, se recebêssemos hoje o que pedimos, talvez não saberíamos administrar. O Senhor, em sua infinita sabedoria, espera o momento em que estaremos prontos para viver plenamente a bênção. Padre Pio, com sua vida marcada pela obediência, nos ensina que a paciência é uma virtude indispensável para ver o cumprimento das promessas divinas. Senhor Jesus, nesta oração te pedimos não apenas o sinal que esperamos, mas também a maturidade para recebê-lo e valorizá-lo. Molda o nosso caráter durante a espera, fortalece nossa fé e remove de nós toda a pressa que possa nos afastar da Tua vontade. Que, quando o momento chegar, estejamos preparados para entender e viver a resposta em toda a sua plenitude. Padre Pio, intercede por nós para que não desperdicemos o tempo de preparo que o Senhor nos concede. Roga para que sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo e dispostos a mudar o que for necessário em nossa vida. Ajuda-nos a manter a alma limpa, a consciência tranquila e o coração aberto, pois é nesse estado que os sinais de Deus se tornam mais claros. Muitas vezes o tempo de espera é o próprio milagre em andamento. É nele que aprendemos a depender de Deus,
a discernir sua voz e a compreender seu amor de maneira mais profunda. Padre Pio nos lembra de que nada é perdido quando é entregue nas mãos de Deus, e que até mesmo o atraso aparente pode ser parte de um plano maior e mais perfeito do que imaginamos. Enquanto esta oração é feita, peço que o Espírito Santo visite cada pessoa e lhe traga entendimento sobre a importância da preparação espiritual, que cada passo, até o cumprimento da promessa, seja vivido com gratidão, fé e esperança. Que a paz que excede todo entendimento seja derramada agora, fortalecendo o coração e renovando a coragem para continuar crendo. Assim seguimos confiantes de que o Senhor está nos conduzindo, mesmo quando não vemos todo o caminho. O sinal que esperamos virá, e quando chegar, reconheceremos que cada momento de espera foi necessário. Padre Pio, não nos deixe desistir antes da hora. Caminha conosco até que possamos testemunhar a fidelidade de Deus diante de todos. Muitas pessoas acreditam que esperar é apenas passar o tempo, mas na vida espiritual, esperar é um ato ativo de fé e confiança. Padre Pio compreendia que cada dia de espera é uma oportunidade de fortalecer a alma e aproximar-se mais de Deus. Ele dizia que a oração é a respiração da alma, e por isso, enquanto oramos, nos mantemos vivos espiritualmente, mesmo que a resposta ainda não tenha se manifestado aos nossos olhos. Existem momentos em que a espera se torna um campo de batalha silencioso. É nesse lugar que pensamentos de desistência, medo e dúvida tentam se instalar. Padre Pio enfrentou batalhas internas intensas, mas nunca abandonou a oração, pois sabia que ela era a arma mais poderosa contra qualquer desânimo. Ele nos ensina que permanecer em oração durante a espera é a forma mais eficaz de resistir às investidas da desesperança. Senhor Jesus, nesta hora pedimos que a Tua graça nos sustente enquanto aguardamos o cumprimento da Tua promessa. Remove de nós todo o peso emocional que nos impede de descansar em Ti. Ajuda-nos a lembrar que Tu és fiel, mesmo quando não entendemos os Teus caminhos, e que cada dia sem resposta seja mais um dia para crescer na intimidade contigo, até que o sinal seja revelado. Padre Pio, intercede para que nossas forças sejam renovadas como as da águia, que mesmo em meio à tempestade mantém os olhos fixos no horizonte. Pede ao Senhor que nos dê ânimo, coragem e perseverança para não abandonarmos a caminhada. Que possamos, como Tu, enfrentar cada desafio com serenidade, confiando que o céu está trabalhando em nosso favor. Muitas vezes Deus nos sustenta de forma invisível, e só percebemos depois o quanto Ele esteve presente em cada passo. É como o viajante que só nota a estrada percorrida quando olha para trás. Padre Pio sabia que o cuidado de Deus é constante, e por isso nos exorta a não permitir que a impaciência roube a beleza do processo. O sinal não é apenas o fim da jornada. Ele é também a soma de tudo o que aprendemos durante o caminho. Enquanto esta oração continua, oro para que cada pessoa aqui presente sinta um renovo interior, que a chama da fé seja reacendida e que o coração volte a pulsar com esperança. Espírito Santo, sopra sobre cada vida a certeza de que a espera não é desperdício, mas preparação para algo muito maior. Que essa convicção traga paz e equilíbrio. Assim permanecemos firmes, alimentando a fé com oração e gratidão, porque sabemos que no tempo perfeito de Deus, o sinal virá, e será tão claro que não haverá dúvidas. Padre Pio, caminha ao nosso lado e não permita que a fraqueza vença a fé. Conduz-nos até o dia em que a promessa será cumprida diante de nossos olhos. Há momentos em que o sinal de Deus vem tão claramente que não há como negar sua presença. Pode ser uma resposta imediata a uma oração, ou um acontecimento que confirma exatamente aquilo que pedimos em segredo. Padre Pio foi testemunha de inúmeros sinais assim, alguns milagrosos e outros simples, mas todos carregados da certeza de que o céu se inclinou para ouvir. Hoje, creia. O seu momento também virá, e será impossível não reconhecer que foi Deus. Por vezes passamos tanto tempo aguardando que imaginamos o sinal como algo grandioso e cinematográfico. Mas o Senhor, em sua sabedoria, muitas vezes se manifesta de forma discreta, para que apenas os que estão com o coração atento percebam. Padre Pio dizia que a alma sensível à voz de Deus vê milagres até nas pequenas coisas. É esse olhar que precisamos pedir,
para que possamos reconhecer a resposta quando ela chegar. Senhor Jesus, pedimos que prepares o nosso espírito para identificar claramente o sinal que vem de Ti, que não confundamos com ilusões ou com nossas próprias vontades. Que o Espírito Santo nos dê discernimento para entender quando é hora de agir e quando é hora de permanecer em silêncio. E que, ao recebermos a resposta, sejamos rápidos em agradecer e glorificar o Teu nome. Padre Pio, Tu que foste instrumento de sinais para tantas pessoas, intercede para que o nosso momento de confirmação chegue logo. Pede ao Senhor que nos dê coragem para abraçar a resposta e não recuar diante dela. Ajuda-nos a entender que o sinal não é apenas uma confirmação, mas também um convite para viver com mais entrega e obediência ao plano divino. Existem sinais que não apenas mostram o caminho, mas mudam completamente a rota da nossa vida. Muitas vezes eles nos levam a lugares que jamais imaginamos, e lá descobrimos bênçãos ainda maiores. Padre Pio sabia que os planos de Deus sempre superam nossas expectativas, e por isso nos chama a confiar, mesmo quando o rumo muda inesperadamente. Enquanto esta oração é feita, oro para que cada pessoa aqui presente tenha sua fé ampliada para receber o sinal sem medo. Que o Espírito Santo já comece a preparar o ambiente, as circunstâncias e até mesmo as pessoas envolvidas para que tudo aconteça no momento certo. Que essa preparação seja vista como parte do milagre e não como atraso. Assim, nos aproximamos do clímax desta oração, certos de que o Senhor está para agir. O sinal virá, e quando vier, confirmará não apenas uma resposta, mas também o amor inabalável de Deus por nós. Padre Pio, permanece conosco até que possamos testemunhar publicamente aquilo que hoje pedimos em segredo. Que nossa vida seja prova viva da fidelidade divina. Hoje, enquanto encerramos esta oração, quero que você creia de todo o coração que o sinal de Deus está próximo. Não se trata apenas de esperar, mas de se preparar para receber. Padre Pio, com sua vida marcada por milagres e respostas sobrenaturais, nos ensina que a fé ativa abre portas que pareciam trancadas. Portanto, receba esta palavra como um envio. O céu está movendo tudo a seu favor, e o tempo da resposta está chegando. Quantas vezes você se sentiu sozinho nesta caminhada, achando que suas orações se perdiam no vazio? Hoje, o Senhor quer dissipar essa mentira. Ele não apenas ouviu cada pedido, como também já enviou a resposta. Padre Pio intercede para que nada e ninguém impeça o cumprimento da promessa. O silêncio que você viveu até aqui não foi esquecimento, mas a preparação para um momento glorioso. Senhor Jesus, diante de Ti colocamos toda a gratidão por esta hora de oração. Obrigado por ouvir, por cuidar e por agir mesmo quando não vemos. Pedimos que o sinal tão aguardado seja liberado, para a glória do Teu nome. Que cada pessoa que orou aqui seja surpreendida com a manifestação do Teu amor, e que a partir de hoje, viva com a convicção de que o milagre já começou. Padre Pio, nosso amigo e intercessor, permanece conosco mesmo após o amém desta oração. Continua rogando por nós junto a Jesus e Maria, para que possamos permanecer firmes, até que a resposta se cumpra plenamente. Ensina-nos a viver com fé inabalável, a reconhecer os sinais e a nunca duvidar da presença de Deus ao nosso lado, em cada passo que damos. Talvez ao sair desta oração, algo já mude no seu coração. Uma paz inexplicável, uma certeza suave, um pensamento novo que aponta para o que Deus está preparando. Não ignore isso. Pode ser o início do sinal que você tanto esperou. O Espírito Santo age de forma suave, mas firme, conduzindo-nos até o lugar certo no tempo exato. Por isso, guarde esta oração, volte a ouvi-la sempre que a ansiedade tentar vencer a sua fé. Compartilhe-a com aqueles que também esperam por um sinal de Deus, pois muitas vezes o milagre de alguém começa quando outra pessoa decide interceder. Padre Pio, que cada ouvido que ouviu estas palavras seja agora um coração disposto a viver segundo a direção do céu. E assim encerramos não com um ponto final, mas com uma vírgula, porque a história continua. O próximo capítulo será escrito com o cumprimento da promessa, com a resposta tão aguardada e com um testemunho que vai edificar muitos. Creia, espere, permaneça.
O sinal de Deus está chegando e quando vier você saberá. Esta oração foi o início de tudo.